E eu creio que, uma vez mais, o Senhor falará conosco, através da sua palavra também. E o Senhor colocou no meu coração algo para nos empoderar. Nós precisamos sair daqui hoje fortalecidos pela presença do Espírito Santo. Amém? 2, 3, recebeu, mais uma meia dúzia. Você recebe em nome de Jesus? Amém? Amém. Você vai sair daqui com uma força diferente em nome de Jesus. Diga bem alto, para a pessoa que está do seu lado, diga: você tem a força. Amém? Você tem a força. Pastor, isso não parece algo muito prepotente, não vem de Deus? Não, vem de Deus sim. Vem de Deus sim, mas você vai entender que você tem essa força sim, em nome de Jesus. Amém? Juízes, capítulo 6, o verso 14. Livro de Juízes, capítulo 6, e o verso 14. Encontrou aí, né? No seu smartphone ou na sua Bíblia? Glória a Deus. Ninguém vai sair daqui enfraquecido em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim o texto sagrado: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas, das mãos de Midian. Nós podemos repetir, pelo menos essa parte? Com a força que você tem. Espera aí, não ensaiamos, né? Eu falo e vocês repetem. Com a força que você tem, vá. Agora Deus é que sabe o que você tem que fazer. Vamos de novo? Diga: com a força que você tem, vá. Aleluia. Nós vamos sair daqui com a força que nós temos, com algo que Deus estabeleceu na nossa vida. A história nos remeteu a esse desenho antigo, né? O pessoal aí, mais ou menos dos 30 da minha idade aí, né? Ele sabe do que eu estou falando, né? Do marinheiro Popeye. E a história ele protegia, ele amava muito aquela magrinha, né? A Olivia Palito. E ele protegia, mas quando ele sentia que realmente o seu patrimônio, aquilo que ele mais amava estava ameaçado, então ele dizia uma frase que é do conhecimento de muitos aí, que é dessa época: eu já aguentei o quanto pude, não aguento mais. Quantos se lembram disso? Vamos, gente, pode revelar a idade aí, ninguém vai ficar perguntando quantos anos você tem, não. Vocês se lembram disso? Do Popeye? Hã? Eu já aguentei o quanto pude, eu não aguento mais. O que ele fazia? Ele comia a lata de espinafre, se alimentava de espinafre, ficava fortão, seus braços ficavam grandiosos, e ele vencia qualquer um que aparecia na sua frente. Assim será com você, em nome de Jesus Cristo. Deus vai te dar uma força tamanha, que não vai ter luta que você não vai vencer, não vai ter gigante que não vai cair dentro de você, não vai ter cova que os leões não vão fechar suas bocas, não vai ter fornalha que o fogo não vai se resfriar, em nome de Jesus Cristo, porque você tem a força. Amém? Então,
Deus te deu algo que só você tem. Deus te deu uma força muito grande. Martin Luther King, dessa mesma forma, ele chega um momento da sua vida em que ele não aguentava mais entrar nos restaurantes e ver os lugares separados somente para os brancos. Os negros não podiam entrar. Os banheiros tinham placas somente para brancos. Tudo era separado. E aquele homem negro, ele se levanta tomado por uma força tão grande, de uma forma tão poderosa, que ele influencia de uma forma tão grande, que ele destrói aquele racismo tão forte, de uma forma tão forte que existia. Então, através dele não existia mais as placas, lugares só para branco e tal, aquela coisa, né? Por quê? Porque ele não aguentava mais. Chegou um momento em que ele disse que não aguentava mais, e que bastava, e que ele não iria mais se calar diante daquela situação. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas o Senhor diz ao teu coração nesta noite, que é momento de você se levantar contra qualquer gigante que esteja atingindo a sua vida, que esteja atingindo qualquer área da sua vida, que você tem poder para se levantar em nome de Jesus Cristo e determinar a vitória pelo poder do nome de Jesus. E eu quero conversar um pouquinho sobre Gideão. Gideão, ele foi um homem em que viveu um tempo de muito sofrimento na sua vida. E se você ler depois do que nós vamos estudar aqui, você chegar na sua casa e você ler, você vai ver que ele realmente optou por uma mudança, porque toda mudança começa pelo conserto. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: algo precisa ser mudado na minha vida, ou eu preciso mudar, ou as coisas precisam melhorar para mim, as coisas precisam mudar para mim. Então eu quero dizer para você que toda mudança, ela começa por um conserto. Olha o que diz o texto: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. O texto diz que de novo, outra vez, uma vez mais, não sei quantas vezes os israelitas fizeram aquilo que o Senhor reprovava, aquilo que o Senhor não avaliava. E por causa dessas atitudes, diz a Bíblia que durante 7 anos, o Senhor entregou os israelitas nas mãos dos midianitas, por causa daqueles erros. E às vezes nós fazemos aquilo que não agrada a Deus. Só eu faço ou mais gente aí faz? Quem é corajoso aí? Levanta a sua mão. Muitas vezes nós fazemos aquilo que não agrada a Deus. Não é sempre, né? Não é sempre, glória a Deus por isso. Mas muitas vezes as pessoas fazem aquilo que não agrada a Deus, e fazemos uma vez, fazemos de novo, e fazemos outras vezes, e achamos que Deus não se lembra disso, porque não está acontecendo nada, a maré está boa, as coisas, tudo vai se caminhando, tudo bem. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele trabalha por ciclos, amém? Se você ler a Escritura Sagrada, você vai ver que Deus trabalha por ciclos, geralmente ciclo de 7. Trabalha 6 dias, descansa o 7º. Deus estabeleceu que a terra trabalhasse nela durante 6 anos, e 1 ano fosse o ano de descanso da terra. As pessoas só comiam, não trabalhavam. 1 ano de férias, coisa maravilhosa. Os 49 anos do jubileu, 7 vezes 7, 49. Quando chegava a 49 anos, que era o ano do jubileu, as dívidas eram perdoadas,
os escravos eram libertos, as pessoas eram livres. Era o ano da reconciliação, era o ano do perdão. Então as pessoas ficavam na expectativa de chegar aquele tempo de bênção na sua vida. Quantos esperam um tempo de bênção? Aleluia. Deus tem um tempo de bênção, vai chegar, em nome de Jesus, o tempo de bênção na sua vida. Tem também os 70 anos de cativeiro que foi estabelecido por Deus, 7 anos de grande tribulação que ainda vai acontecer. Ou seja, são ciclos estabelecidos por Deus. E também existe o ciclo da misericórdia, que é o ciclo, aquele tempo em que o Senhor vai tolerando as nossas falhas, vai tolerando os nossos pecados, vai aguentando. A gente peca daqui, peca dali, faz uma coisa errada, faz outra, e parece que está tudo certo, nada acontece, as coisas vão se encaminhando muito bem, não há castigo algum, não há revelação alguma, não há nada, e parece que é um tempo de graça de Deus. Mas cuidado, que isso pode ser o ciclo da misericórdia de Deus. Porque enquanto a paciência, enquanto Deus está paciente, não há consequência nenhuma. Enquanto Deus vai tolerando, não há nenhum reflexo daquilo que você ou que eu estamos praticando. E às vezes as coisas vão dando tudo muito certo, mesmo a gente fazendo tudo muito errado. E porque está dando certo, não há arrependimento. Agora, tem um outro ciclo que é o ciclo da justiça de Deus. E quando chega esse ciclo que chegou para o povo de Israel, esse povo era povo de Deus, era tudo crente, viu gente? Era tudo crente, talvez, né, se fosse no tempo de hoje, tudo batizado, tinha os seus cargos, cantava, tocava, glorificava, ia no PG. Se fosse hoje, era tudo assim, era tudo crente. Então chega o ciclo da justiça para esse povo. E Deus estabelece 7 anos de aflição, 7 anos em que eles seriam afligidos pelo povo de Midian. E durante esse tempo, foi um tempo de muito sofrimento. Agora o que me chama a atenção, no verso 2, pode passar a tela por favor, é a atitude que eles tomaram. A Bíblia diz que os midianitas dominaram Israel, e por isso os israelitas fizeram esconderijos para si. Eles fizeram esconderijos na montanha. A primeira atitude que eles têm quando vem o inimigo é se esconder. Não é oração, não é clamar a Deus, não é buscar a Deus, não é congregar, não é pedir ajuda a alguém que estivesse mais próximo de Deus. Não, a Bíblia diz que eles se escondem dos seus inimigos. Deixa eu te falar uma coisa, não há lugar melhor de se esconder dos seus inimigos do que se esconder em Deus. Mas eles fizeram do jeito deles. Enquanto nós fazemos do nosso jeito, Deus não revela o seu jeito. Existia uma saída, existia uma forma de se livrar daquilo, existia uma forma de vencer aquilo, existia uma forma em que aqueles inimigos pudessem ser abatidos, mas eles não sabiam, eles não entendiam, eles não buscaram a forma certa, eles simplesmente se esconderam dos seus inimigos. Querido, você não tem que se esconder daquilo que está te afligindo, você não tem que se esconder daquilo que está atormentando você. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, pode deixar o verso lá, isso. Aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Quem pode, gente? Quem habita no abrigo, quem se esconde em Deus,
quem descansa à sombra do Onipotente. Pastor, eu posso me esconder? Pode. Você pode se esconder na oração, você pode se esconder congregando, você pode se esconder lá no PG, você pode se esconder na própria palavra, lendo. Formas de se esconder em Deus. Você só não pode se esconder de Deus, porque se você se esconder de Deus, o inimigo vai te achar. Então, aquele povo, eles fazem para si esconderijo. É a primeira atitude. Você não vê oração, você não vê clamor, você não vê nada. Simplesmente eles se escondem. Tem gente que não pode dizer que o Senhor é o seu esconderijo. Olha o que o texto diz: aquele que habita no abrigo, aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio. Aleluia. Você pode dizer ao Senhor nessa noite: Senhor, tu és o meu refúgio. Senhor, tu és a minha fortaleza, tu és o meu socorro. Aleluia. Você não está escondido em cavernas, você não está escondido em pecado, querido. Você está escondido em Deus. Eu quero empoderar a sua vida a dizer: Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Quem está escondido em Deus está livre do alcance do inimigo. Aleluia. E o texto continua dizendo: quando vinham os inimigos, o verso 4, amém? Telão. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Deixa eu te falar uma coisa: o pecado que esse povo cometeu não tinha nada a ver com o dinheiro deles. Eles cometeram pecado de idolatria. Eles adoraram outros deuses. Não tinha nada a ver com o dinheiro deles. Uma coisa para ficar alerta: a maioria das vezes em que Israel pecava, Deus tocava na finança. Você pode ler a Bíblia. Não é todas as vezes, mas grande parte das vezes Deus tocava no dinheiro deles, nos bens deles, naquilo que eles possuíam. Isso parece familiar? Hã? Quantas e quantas vezes que as coisas acontecem na nossa vida, o que é tocado é a nossa finança. O cara pecou, o pecado não tem nada a ver. Parece que o tratamento de Deus, será por quê? Será que é porque Deus sabe que nós, infelizmente, né, o ser humano ama muito dinheiro? A Bíblia condena o amor ao dinheiro. Você pode ter ele pode ser seu servo, mas a Bíblia condena. Mas querido, por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo conosco. E chegamos falando: por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando tal dificuldade? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou sendo afligido dessa forma? Eu pago todo mundo certinho, eu faço as coisas tudo direitinho. Por que as coisas estão acontecendo desse jeito na minha vida? Muitas vezes nós não entendemos. Deus muitas vezes trata os nossos erros mexendo naquilo que nós temos. Eu não estou dizendo que isso é o seu caso. Eu estou dizendo que está na Bíblia. E se Deus tratou assim com aquele povo, Ele pode tratar assim comigo, pode tratar assim com você, pode tratar assim com você. É verdade ou não é? Então, querido, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós fazemos diante de Deus,
Porque pecado esquecido não é pecado perdoado. Só foi esquecido, nós pecamos e esquecemos. Mas não está perdoado, está gravado na mente de Deus. Pecado perdoado é pecado que você confessa e deixa. Esse está perdoado. Esse a Bíblia diz que o Senhor não se lembra mais. Então uma mentirinha ali, né? Diz que mentira tem perna curta. Eu não gosto muito dessa frase, mas é verdade. Uma mentirinha ali, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e as coisas vão se acumulando, e esse é o tempo de misericórdia de Deus. Agora cuidado, porque quando chega o tempo, o ciclo da justiça de Deus, parece que começa a vir um turbilhão de luta, um turbilhão de batalha. Você não sabe de onde veio, você acha que é o diabo, você acha que é aquilo, e muitas vezes é Deus tratando comigo e com você. Agora por quê? Porque Deus quer te tornar mais forte. Deus trata comigo porque Ele quer me fortalecer. Deus trata comigo porque Ele quer me tornar uma pessoa melhor. Deus trata comigo porque Ele quer me tornar um crente mais resistente às forças do inimigo. Parece que é aquele tempo, sabe, de tribulação. Vem a enfermidade, começa a falta de harmonia em casa, o carro quebra no meio do trânsito, as contas acumulam, começa a vir aquele monte de coisa para cima da pessoa, a pessoa não sabe de onde que veio. Ei, eu não sei que tempo você está vivendo, mas se você está vivendo o tempo de justiça, o ciclo da justiça, eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele te ama tanto que Ele é capaz de encerrar isso hoje e começar um ciclo de bênção, de vitória, de milagres, um ciclo em que você vai ficar como quem sonha, um ciclo em que as portas dos céus, as janelas dos céus se abrirão sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua empresa, sobre as suas finanças, sobre a sua parte emocional, e você viverá feliz em nome de Jesus Cristo. Aleluia. A Bíblia diz que eles subiam trazendo os seus animais, as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens, e os seus camelos invadiu a terra para devastá-la por causa de Midian. Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Engraçado, primeiro eles se escondem, quando eles ficam quebrados, totalmente detonados, então eles vão clamar ao Senhor. Irmão, o tempo de clamar é agora. O tempo de buscar é agora. O tempo de colocar a boca no pó. O tempo de cenáculo é agora. O tempo de buscar ao Senhor é agora. O tempo de invocar ao Senhor, de se dobrar ao Senhor. O tempo de arrependimento é agora. Não vá se esconder primeiro. Não vá fazer do seu jeito primeiro. Não vá agir à sua maneira primeiro. Porque o inimigo sabe a forma que você trabalha. Mas Deus trabalha de uma forma em que nem o diabo sabe o que ele vai fazer ao seu favor. Eles se empobreceram tanto que a Bíblia diz que então, por causa da sua pobreza, não era por causa do pecado, não era por causa que eles tinham errado. O primeiro passo que eles dão era por causa que eles ficaram empobrecidos, não aguentavam mais. Então eles começam a clamar ao Senhor. Mesmo dentro dessa forma errada de Israel trabalhar, Deus é tão misericordioso que Deus sempre tem um ponto positivo, amém? O que acontece quando eles clamam ao Senhor? Eu quero que você acredite, porque Deus ainda fala.
Escuta o que eu vou falar. Tem gente que ora, diz assim: Deus não falou comigo. E ele continua orando e diz assim: Deus não, eu te falo, Deus já falou contigo. Deus já falou contigo. A Bíblia diz que quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. Eles clamam e a atitude de Deus é o que? É enviar um profeta. Me ajuda a pregar? Diga comigo: clamou o povo. Mais forte: clamou o povo. E Deus enviou um profeta. Aleluia. Nós cristãos, nós precisamos levar mais a sério os profetas que Deus tem colocado nesse tempo. As palavras liberadas nesse tempo, nos nossos dias. Porque o povo era assim, o povo errava e pecava, mas quando o profeta falava, o povo dava ouvido. Eu vou ser mais ousado, escuta. Você sabia que muitas coisas na sua vida que precisa mudar, pode começar pela palavra de um profeta? Vou ser mais ousado ainda. Coisas que você está esperando há tempo. Você já veio aqui, ouviu domingo, o outro domingo, talvez não entendeu. Era o profeta de Deus falando com você. E muitas coisas na sua vida pode começar a mudar através da palavra de um profeta. E eu quero começar a profetizar sobre a sua vida, de que Deus está aqui nesta noite para mudar a sua história, para transformar a sua história, para acabar com isso que vem acontecendo na sua vida, que está afligindo, talvez por um ciclo de meses, de anos, que você vem sofrendo isso, e não tem acontecido milagre na sua vida. Em nome de Jesus, Deus me colocou como profeta nesse lugar também, e eu profetizo sobre a sua vida os milagres do Senhor, a cura, a libertação, o conserto do casamento, a graça do Senhor sobre a sua vida, a realização dos sonhos, em nome de Jesus. Aproveita a ver, irmão, a maré está boa. Deus tem usado o pastor Robson nas últimas celebrações aqui nas terças-feiras, de uma forma profética tão forte como eu ainda não tinha ouvido Deus usá-lo. Aproveita, porque é Deus falando. Aproveita porque é boca de Deus. Aleluia. Aproveita porque é boca de Deus, é Deus falando, é Deus confirmando. Aleluia. Escuta, se você entender o que eu vou falar, algo extraordinário pode acontecer na sua vida. Eu vou ser mais ousado ainda e vou dizer uma coisa para você. Deus deu aos profetas o poder de falar para mudar destinos. Amém? Você crê assim? Só os crentes. Amém? Só quem crê. Você crê assim? Deus deu aos profetas o poder de mudar destino. Aquele povo estava enfraquecido, precisava de alguém lá falar com eles, fortalecer a vida deles, animar eles. Alguém tinha que falar. Presta atenção, diz a Bíblia em Gênesis 33 que Jacó, antes de morrer, começou a abençoar os seus filhos, e abençoava um, abençoava outro, e abençoando, talvez até de uma forma
que só Deus sabe. E ele então começa a abençoar. Gênesis 49. Ele começa a abençoar os seus filhos antes de morrer. E ele diz a respeito de Dan: Dan é como uma serpente que fica à beira do caminho. Quando passar o cavalo ela morde. Astuto, Dan é astuto. Zebulon é como um porto, onde vem os navios e passa para lá e passa para cá. Ele profetiza sobre Levi. E quando ele profetiza sobre Levi, ele diz algo muito ruim sobre Levi. Ele diz: olha, Levi é uma espada de morte, que faz mal às pessoas, pela sua ira já matou tanta gente. E ele vai liberando palavras sobre os seus filhos. Vai liberando palavras sobre os seus filhos. Chega ao ponto de dizer: eu não quero participar das assembleias de Levi, porque Levi é muito violento. Ele vai liberando palavras sobre os seus filhos. Aí o tempo passa, a geração vem. Realmente Zebulon é um porto. O porto só passava a riqueza e não ficava, né? Os navios levavam tudo embora. Quem entende de porto aí como Nereu sabe como é que é, né? A riqueza vem, passa ali, vai para outro lugar, desce aqui, vai embora. É começar a dizer de Dan: ó, estão dizendo aí que você é o precursor do anticristo aí, ó. Estão dizendo que você é serpente, que você não é coisa boa não. Presta atenção no que eu vou falar para você. Moisés, ele também vai abençoar o povo. E Moisés chama aquelas tribos, e ele começa a abençoar e a profetizar sobre aquele povo. E ele então, de Dan, ele muda. Ele diz: Dan, você não é mais como uma serpente. E ele profetiza sobre aquelas tribos: você agora, você é leão. Você não é mais serpente. Não vão mais dizer que é você que vai trazer o anticristo. Não vão mais amaldiçoar a sua vida. Não vão mais ficar desconfiados de você. Você agora é leão. Ele diz: Zebulon, você não é mais porto, agora você vai para lá, você vai para cá, você vai ser como um navio. Você não vai simplesmente ver as riquezas passando por você e ir embora, não. Você vai carregar as riquezas dentro de si. E ele começa a abençoar, e começa a abençoar. Ele olha para Levi, e ele diz: Levi, olha, Levi, você não é mais o que disseram ao seu respeito. Você não é mais isso, Levi. Levi, você agora vocês são uma tribo escolhida para o louvor, para a adoração. Querido, olha o que Deus fez através da vida de Moisés. Aos profetas Deus deu o poder até de mudar a palavra maldita de um pai, de uma mãe ou de alguém que pode ter lançado sobre você. Em nome de Jesus Cristo, nenhuma maldição, nenhuma palavra é capaz de anular o que as Escrituras dizem ao seu respeito. Mais alto, é para Ele, a glória é dele, aleluia, aleluia, a glória é dele. Eu não sei o que falaram ao seu respeito, eu não sei o que você pensa de si próprio, eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas tem um Deus aqui neste lugar, que pode mudar a tua sentença, que pode mudar a tua história, que pode mudar tudo que falaram ao seu respeito, que pode trazer uma nova história, um novo caminho para você. Aleluia. Aleluia.
Ei, o que inventaram diz que negócio de maldição sobre a sua vida, meu irmão, se você está em esconderijo, se você está abrigado no esconderijo do Altíssimo, você não tem nenhuma maldição. Já foi levado, Cristo já se fez. Aleluia. Agora tem uma coisa, você não pode ficar parado. O inimigo não pode paralisar você. O texto diz que Gideão, filho de Joás, estava malhando, verso 11, malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Então, Gideão, ele estava malhando o trigo, onde? Num lugar que não era de malhar trigo, não era eira. A eira é um lugar aberto, é um lugar em cima, onde os mais antigos sabem, né? Por exemplo, quando você vai esparramar o café, né? Aqui o trigo, né? É uma eira, é algo assim bem, né? Bem ao vento mesmo. O lagar era um lugar fundo, 10 vezes, 1000 vezes pior de você malhar trigo, porque não tinha como você tirar ali, separar as palhas da semente, dos grãos. Mas não é por causa da dificuldade que Gideão parou. Ele precisava se alimentar, ele precisava prover algo para a sua família. E o que ele faz? Então ele procura um lugar escondido, aonde ninguém o podia ver, e ali tomar aquilo que ele estava produzindo. E quando Gideão estava malhando o trigo, o Senhor achou ele. Estava difícil, mas ele estava fazendo. Alguns aqui conhecem minha história, minha chegada aqui. Eu nunca enjeitei nada. Depois de 13 anos em um ministério, Deus falou ao meu coração de que não era mais para continuar lá. E depois de muita oração comigo, com a minha família, então nós entregamos a igreja. Não tínhamos salário, não tínhamos mais nada. Tudo que eu sabia fazer era isso, era estar na casa do Senhor, trabalhar para o Senhor. Mas eu nunca enjeitei nada. Teve um irmão da igreja que falou assim: eu tenho uns muros, quando eu cheguei aqui, eu tenho uns muros para pintar, eu vou lá pintar. Verão, fevereiro, 40 graus. E é muro, viu? Não é pouco não, é empresa grande. Pintei da casa, fui lá na empresa, pintei da empresa. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não pare, não desiste, não cruze os braços, não se coloca como desistente, porque além de um profeta, Deus vai mandar um anjo, e Deus vai te achar onde você estiver. Se você estiver escondido em Deus, Ele vai te achar. Aleluia. Posso profetizar? É no lagar. Para Gideão, lagar significava encarar as dificuldades. É no lagar, é em meio às dificuldades, que vai vir uma vitória tão grande sobre a sua vida, mas tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que você vai dizer: é Deus. Você não vai pensar em outra coisa a não ser dizer: foi Deus que me tirou dessa situação, foi Deus que me deu essa vitória. Por que muitas pessoas não conseguem? Porque você se vê fraco. Esse versículo, se não nos empoderar hoje, misericórdia.
Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e falou o que, gente? O Senhor está com você. Primeira coisa, primeiro assunto: ô Gideão, o Senhor está com você. Segundo, poderoso guerreiro. Então Deus, através do anjo, diz: olha, o Senhor está com você. Pastor, como é que eu vou vencer? Está aí, o versículo responde a si próprio. Por que que ele é poderoso? Porque o Senhor está com ele. Tem crente fraco aí? Quem é poderoso começa a dar um glória a Deus em nome de Jesus aí. Aleluia. Quem é poderoso começa a glorificar. Coloca a mão sobre o ombro do seu irmão e diga: ei, você é poderoso, porque o Senhor está contigo. Ele está contigo. Este é o grande motivo de você ser poderoso. Não tem nada que você não possa vencer. Não existe dificuldade que vai paralisar você, porque esse versículo responde às nossas indagações. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Agora tem um problema: muitas vezes nós fazemos diferente de Deus. Primeiro o anjo traz uma informação maravilhosa, depois o anjo elogia ele: ei, você é poderoso. Por que que a gente tem que esperar vir o vizinho da gente e falar assim: nossa, como a sua filha é inteligente, como ela é bonita, como ela toca bem violão? Por que que a gente não elogia? Será que a irmã tem que esperar a outra irmã vir falar assim: irmã, mas seu marido é uma bênção? Não se cutuca aí. Será que é outro irmão que tem que falar que sua esposa é linda? Está amarrado. O Senhor está com você. Você é poderoso, aleluia. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como Deus deixar de fazer alguma coisa, não tem como. Você que entrou aqui nesta noite, eu não sei se você entrou aqui derrotado, não tem como você sair daqui sem a vitória de Deus na sua mão. É esse versículo para a sua vida, e os milagres acontecerão. Aleluia. Ele está com você. Se apodera da palavra, irmão. Uma vez deu uma treta lá, e João, irmão, um discípulo, pegou e falou assim: ô Senhor, o Senhor quer que nós peguemos e manda 2 anjos descer do céu e tocar fogo de tudo isso aqui? Os caras estavam empoderados. Por que que muitas vezes a nossa palavra é de lamento? Por que que muitas vezes a nossa palavra é de derrota? Muitas vezes a gente não entende o que Deus está falando. A resposta de Gideão, a palavra do crente. Gideão está desanimado. Ele pergunta a Deus: como? Como é que eu vou fazer isso? Você não sabe a força que você tem. Com a força que você tem, vá libertar Israel. O anjo já tinha antecedido. O anjo já tinha chamado ele de guerreiro, de poderoso, e tinha dito para ele: olha, a força que você tem, você vai vencer essa batalha. Com o que, irmão?
com a força que você tem. Por que o anjo falou assim para ele? Porque já tinha colocado? Por que eu digo que você tem força? Porque já há algo pré-estabelecido por Deus, um dispositivo espiritual da parte de Deus, que te fortalece, que não te deixa sozinho, que está com você. A força que você tem, é a força que você vai usar para vencer as suas dificuldades, em nome de Jesus. Por que a gente tem que esperar em homem? Por que a gente tem que achar, esperar que o irmão rico da igreja que vai ofertar na minha vida, porque eu estou passando dificuldade? Por que eu tenho que esperar que é o gerente do banco que vai ter misericórdia, para não acabar com a minha conta? Porque, você não depende de homem. Isso me leva a Maria, porque Maria, quando o anjo vai falar com ela fala assim: como é que eu vou ter um filho, não tem nem homem? E o anjo diz para ela assim: Maria, se fosse coisa fácil, ia ser com José. Não, o que nós estamos fazendo aqui, Maria, é algo extraordinário. É um milagre que ninguém nunca viu, e nunca vai ver, e nunca vai existir. Existem milagres que é para você, selecionados para você. Aleluia. E o anjo diz: é através do Espírito Santo. Você não depende de homem. Você não depende de homem para promover você. Você não depende de homem para promover você no trabalho. Você não depende de homem para dar uma resposta positiva a respeito da enfermidade que você está passando. Você depende de Deus. Aleluia. É com a força que você tem que o seu casamento vai ser arrumado, irmão. Aleluia. É com a força que você tem que Deus vai tirar sua empresa do vermelho. É com a força que você tem que Deus vai levantar o seu ministério. É com a força que você tem que Deus vai te ungir, para que você consiga falar do amor dele e salvar pessoas. É com a força que você tem que o seu PG vai ser aberto. É com a força que você tem que vai vir a cura de Deus sobre você. É com a força que você tem que você vai conseguir criar os seus filhos na igreja, e nenhum deles vai se perder. É com a força que você tem que o Senhor vai te dar tanta graça, tanta graça, tanta graça, e você vai se fortalecer, porque você tem a força. É com a força que você tem. Aleluia. Já estou encerrando. Olha o que Gideão fala: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar meu clã? Libertar Israel? Meu clã é o menor, menos importante de Manassés. Eu sou o menor da minha família. Gente, Deus já tinha falado para ele, já tinha explicado. Você já conversou com gente assim, que você está explicando, não entende? Hã? Muitas vezes nós agimos assim com a palavra de Deus, sabia? A palavra já falou, o culto já revelou, algo já aconteceu, e a gente está perguntando: como é que eu vou vencer isso? É com a força que você tem, poderoso guerreiro. Aleluia. Chega de como posso, chega de como vai ser. É a mesma conversa de Moisés. Eu sou pesado de palavra, Senhor, eu não consigo falar. Consegue não? Manda Arão com você. Arão fala. Arão fala. Lê a Bíblia, vê quantas vezes Arão falou. É você. É você. É com você que Deus está falando. Atos 22 diz que, e Moisés, Atos 7, 22, pode passar lá por favor.
E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em obras e palavras. Moisés estava mentindo para Deus. Poderoso em obras e palavras, educado na ciência do egípcio, estava dando desculpa para Deus. O Senhor disse assim: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só homem. Gideão expõe os seus pontos fracos. Deus não quer saber dos seus pontos fracos, não, irmão. Deus quer saber dos seus pontos fortes. Você é poderoso guerreiro. Deus te chamou para vencer batalhas. Deus te chamou para ser vitorioso. Por que Deus chamou Gideão? Porque era com ele que Deus queria agir. Por que é você que está aqui na frente da sua família? Você veio aqui pedir socorro para Deus, para que a sua família seja salva, seja liberta, para que algo aconteça, porque tem alguém doente, porque tem alguém passando necessidade de qualquer nível que seja. É você que se fortaleceu um pouquinho e veio para cá e está aqui até hoje. Por quê? Porque é com você que Deus quis tratar. Aleluia. Existe algo que é exclusividade sua. Existe algo que só você pode fazer. Quem consegue fazer tudo que o pastor Adilson faz da forma que ele faz? Quando eu cheguei aqui, eu achava que eu tinha que ser o pastor Adilson. Mas rapidinho eu vi que eu não dava conta. Por que é com você que Deus está falando? Porque você é um escolhido. Você é escolhido. Já estou terminando, amém? Já estou terminando. Agora tem um problema. Quando nós não usamos, presta atenção, quando nós não usamos aquilo que Deus nos chamou para fazer, quando nós não usamos aquilo que Deus colocou em nós, o diabo vem e quer usar como ferramenta dele. Pastor, você está louco? Não, verdade. A Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 3, é o último texto, e o verso 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Quem fez a serpente? Tem gente que acha que a serpente é o próprio diabo. Está aí talvez o motivo de você ter muito medo de cobra, medo do diabo. Não. A Bíblia diz que a serpente era a mais astuta, a mais esperta, que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Está aí o motivo do diabo ter ido procurar a serpente pela sua astúcia. Se procurasse um leão, não ia dar certo, ia dar errado. Ele precisava de um animal astuto. Por que ele foi atrás dela? Pela qualidade que ele tem. Eu não quero amedrontar você, mas presta atenção. Deus te chamou para se levantar com força e poder na sua geração.
E se eu não me levanto a favor daquilo que Deus me chamou, o diabo vai querer. Procura se informar só um pouquinho ali sobre aqueles, os funk do Rio e outros cantores aí. A maioria é tudo crente desviado, tudo que desviou que saiu da igreja, ferramenta que não quis deixar ser usado nas mãos de Deus. O diabo foi lá, pegou toda a sua qualidade e começou a usar. Vamos ficar em pé? Essa última palavra é uma palavra de muito cuidado. Porque Deus colocou coisas exclusivas na sua vida. Tem coisas que só você pode fazer. Se Deus te colocou aqui nesse lugar, um lugar espiritual, é porque Ele colocou força em você também. Ele colocou poder em você também. Ele colocou algo dele em você. A essência própria de Deus Ele colocou em você. Então, no caso da serpente, muitas vezes Deus coloca algo na vida de alguém, uma força na vida de alguém, um poder na vida de alguém. E se isso vai parar na mão errada, como a serpente foi parar na mão do diabo, irmão, isso pode fazer um estrago enorme. Mas uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus pode fazer milagres extraordinários acontecer. Você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Por isso eu digo que você tem a força necessária para vencer as suas dificuldades. Você entende o que você é para Deus? Você é uma ferramenta forte nas mãos de Deus. E eu quero convidar você a orar nesse instante. Eu não sei a forma que Deus te trouxe aqui nesta noite, mas de uma coisa eu sei: de que Ele está aqui para fazer você sair diferente. Se você sente necessidade, que você precisa sair daqui diferente, você precisa de uma força maior, você precisa de algo de Deus na sua vida, eu quero convidar você para vir até o altar, falar com Deus, se derramar na presença de Deus, se prostrar na presença de Deus.